Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Uma alegria, meu irmão, é uma alegria, minha irmã, encontrar-me com você neste programa Oração ao Pai das Misericórdias, nesta terça-feira, dia 15 de junho, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Eu estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, justamente para que juntos nesse momento de oração, de reflexão da Palavra de Deus, possamos todos experimentar a misericórdia de Deus, como precisamos. Não somente nós, mas a humanidade toda precisa. Nesses tempos difíceis que temos enfrentado, até porque enfrentamos ainda a realidade da pandemia desse coronavírus, que Deus tenha misericórdia da humanidade, que Deus tenha misericórdia dos enfermos, que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que de alguma forma sofrem as consequências desta pandemia. Unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, unidos a tantos irmãos e irmãs, suplicamos ao Pai das Misericórdias que realmente Ele tenha misericórdia de nós, nos dê saúde e paz. Esse é o nosso anseio. Nós, para orarmos a oração do Pai das Misericórdias, vamos meditar o Evangelho deste dia, desta terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Mateus 5, do versículo 43 ao versículo 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o novo Moisés. Por quê? Nós estamos no Sermão da Montanha. Moisés recebeu a lei de Deus, os mandamentos do Senhor na montanha sagrada. E agora é Jesus, o Filho de Deus Salvador, quem se coloca na montanha para trazer para nós uma nova lei, baseada na lei do amor. Essa nova lei é a lei do Espírito de Deus, que a partir de nossos corações nos motiva a viver segundo os mandamentos de Deus, a viver segundo a vontade de Deus. Jesus, como este novo Moisés, nós diríamos como um novo legislador, ele diz: ouvistes o que foi dito. Ou seja, antigamente disseram o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora Jesus, com a sua autoridade de Filho de Deus, de Salvador, ele diz: eu, porém, vos digo. E aqui ele apresenta a nova lei, a lei do Espírito, a lei da graça de Deus,
Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Alguém poderia pensar, mas Jesus aqui torna o mandamento de Deus muito mais exigente. Como é que eu posso amar os meus inimigos? Como é que eu posso rezar por aqueles que nos perseguem? Aqueles que me perseguem? De fato, não é fácil. Porém, Jesus, Ele nos apresenta este mandamento com uma exigência ainda maior. Por quê? Justamente porque Ele sabe que pelo poder do Espírito Santo é possível colocar em prática o amor aos inimigos. É possível, pela ação do Espírito Santo, rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem o mal para nós. De fato, na vida, no cotidiano, isso não é fácil viver. Jesus quer nos ensinar que não devemos amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, simplesmente pela força da nossa própria vontade, e muito menos pelas motivações dos nossos afetos. Se uma pessoa diz que me odeia, ou seja, do ponto de vista da minha vontade, ponto de vista do meu afeto, da minha emoção, eu não vou conseguir responder com amor a essa pessoa. Humanamente isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus, ao nos apresentar esse mandamento, Ele faz apelo à ação do Espírito, pelo poder do Espírito. Isso é possível. O que nós precisamos fazer é abrir o coração para a ação da graça de Deus, dizendo inclusive: Senhor, humanamente eu sou incapaz de perdoar aquela pessoa que me fez mal para minha família, aquela pessoa que me trapaceou, que me traiu, aquela pessoa que, não sei, de alguma forma me fez sofrer. Humanamente, eu não sou capaz de amar, de perdoar, de rezar, mas porque Tu me ensinas, Senhor, que esse é o caminho da salvação, dá-me a Tua graça, dá-me o Teu Espírito. Pelo Espírito Santo, tudo é possível. É com essas intenções, pedindo ao Pai das Misericórdias que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito, que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai de modo especial a água, para infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental possa renovar esses irmãos e irmãs na graça batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós, e sobre todos vós e sobre as vossas famílias. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.